Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no curso Top 10 de Processo Civil. Nessa aula 4, nós vamos estudar um tema muito cobrado em prova. Nós vamos estudar os atos processuais. Muitas provas de concursos públicos e até mesmo as provas da OAB cobram muito esse tema. Solta na tela aí, Latino. Aula 4, atos processuais. Nós vamos estudar esse tema que está previsto aí no top 10 do curso de Processo Civil. Estou mostrando aqui um gráfico para vocês. É um gráfico aí, ó, com os 10 assuntos mais cobrados em prova. E, ó, o tema atos processuais representa 15% aí, 15% dos assuntos de processo civil. É um dos temas mais cobrados em processo civil. Na verdade, esse tema, atos processuais, só perde para recurso. Está aparecendo aí na sua tela o tema atos processuais. Nós separamos aí, ó, analisamos 320 questões sobre esse assunto, sobre atos processuais. Beleza? Então, tá aí, ó, aula 4, atos processuais. 15% só perde para recursos. Tema aí de total importância, beleza? Deixa na tela aí, Latino, para você se organizar, você que está assistindo essa aula aí. Vamos separar os artigos 188 até o artigo 235. Perceba que, apesar de ser um tema muito cobrado em prova, não é um tema muito extenso, né? Eu não sou muito bom de matemática, mas acho que uns 47 artigos aí no máximo nós vamos estudar sobre esse assunto. Nesse material, então, que eu estou disponibilizando aí para você, nós vamos estudar, com base sempre na melhor doutrina, os atos processuais. Ou seja, o que é ato processual? Nós vamos estudar as condutas ou manifestações de vontade realizada por qualquer dos sujeitos da relação processual dentro do processo, que de alguma maneira venham a produzir efeitos no processo. Já logo no primeiro slide eu coloco aí cuidado em provas, porque os atos realizados fora do ambiente processual, que porventura venham a produzir efeitos dentro do processo, não são propriamente atos processuais. Como, por exemplo, um contrato assinado antes do ajuizamento de uma demanda, em que seja prevista, por exemplo, uma cláusula de eleição do foro ou prevendo alguma espécie de negócio jurídico processual. Então vem aqui comigo, Latino. Atos processuais, um tema aí muito cobrado em prova. Tem que tomar cuidado, já no primeiro slide aqui, já estou fazendo um alerta. Não é porque eu fiz um contrato e que naquele contrato tem uma cláusula processual, como por exemplo, a cláusula de eleição do foro prevista no artigo 63, que aquilo ali vai ser um ato processual. Ato processual são atos praticados dentro do processo. Eu posso falar que um contrato, ele é um ato jurídico, mas ele não é um ato processual, beleza? Para ser ato processual, tem que ser aí previsto dentro do processo civil. E trouxe também aqui alguns conceitos jurídicos, porque muitos alunos que estão aqui assistindo o curso Top 10 de Processo Civil estão estudando para provas de tribunais, TJs, TRTs, tem gente aí estudando para o TRF, né? Para o TRE, e esses concursos de tribunais, eles cobram muitos conceitos jurídicos. E para você que está começando a estudar direito agora, talvez ainda não conheça alguns temas jurídicos. Então eu selecionei 3 temas jurídicos aqui, 3 conceitos jurídicos importantes, para que você possa saber a diferença de termo processual, de ato processual. Solta na tela, Latino. Olha só aí, ó, conceitos jurídicos importantes para você saber. O que é um termo processual? Termo processual, por sua vez, é o modo de documentação de um ato processual. Normalmente, ele é praticado pelos serventuários do órgão jurisdicional. São exemplos de atos processuais, por exemplo, a petição inicial, a contestação, o requerimento, a produção de provas. Esses são exemplos de atos processuais e não de termos. Os exemplos de termos processuais são a juntada de uma petição,
de um mandado, a remessa à conclusão. Então vem aqui comigo, Latino. Toda aula, né, a gente gosta de desenhar esse caminho que o processo percorre. Ele começa com a petição inicial e ele vai a uma distribuição, né? Nós já estudamos isso, estamos sempre estudando todas as aulas. Depois da distribuição, o processo ele tem que ir aonde? A conclusão, que é a mesa do juiz. Normalmente, aqui, ó, ele é distribuído, exemplo, segunda vara cível. Chegou lá na segunda vara cível, o serventuário ele vai verificar se a petição inicial está lá preenchendo os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. Se tem o endereço, né? Se tem lá o endereçamento, a exposição dos fatos, do direito, se tem pedido de gratuidade, se não tem. E aí, o servidor, ele já lavra aqui uma certidão. O que é a certidão? Lá no direito administrativo, né? Eu já havia prometido isso para você, de interdisciplinar a matéria. No direito administrativo, a certidão é um ato administrativo enunciativo, né? Quando lá no direito administrativo você estuda os atos da administração, os atos administrativos, que é uma das espécies dos atos da administração, que é um conceito mais amplo, você estuda as espécies, ato normativo, ordinatório, ato negocial, não é isso? Uma das espécies de ato administrativo são os atos enunciativos. Parecer, certidão, apostila, atestado, são atos o quê? Enunciativos. Ou emitem uma opinião ou atestam um fato. Isso é lá no direito administrativo. No processo civil, eu posso falar que a certidão é um termo. É um termo processual. Não só a certidão, como diversos termos processuais. É muito comum no processo civil fazer também a juntada de uma petição. Então, eu dei entrada lá numa petição intercorrente, alegando lá uma suspeição de um juiz, o servidor vai juntar. É uma juntada. A juntada também vai ser o quê? Um termo processual. A conclusão, ela também vai ser um termo processual. Essa conclusão aqui, ó, também é termo processual. Também é um termo processual, tá bom? Beleza? Já atos processuais são manifestações. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, como petição inicial, contestação, requerimento, tá bom? Toma muito cuidado com isso. Principalmente as provas de nível médio cobram muito essas expressões, esses conceitos jurídicos. Salta na tela aí, Latino. Vamos começar estudando esse assunto, atos processuais, com base na melhor doutrina aí. Estou colocando na sua tela que, sendo o processo um procedimento em contraditório, nós já estudamos esse conceito, é o conceito do professor Alexandre Câmara, não é difícil perceber que ele se manifesta exteriormente através de um conjunto de atos jurídicos. Empregada a expressão aqui em sentido amplo, como atos processuais. Então nós podemos falar que atos processuais são uma das espécies de atos jurídicos, em conceito amplo. E aí eu coloco aí no teu material um trecho do livro do professor Alexandre Câmara. Olha o que ele diz aí. Segundo o professor Alexandre Freitas Câmara, pode-se então definir atos processuais como os atos jurídicos, praticados pelos sujeitos do processo, que se destinam a produzir efeitos no processo em relação ao quais ou ao qual são praticados. Então volta comigo aqui. Quando a gente fala em ato processual, nós estamos falando que o ato processual é uma das espécies de ato jurídico. Vai anotando aí no teu caderno. Ato jurídico. Quem pratica ato jurídico? Quem pratica esse ato processual aqui? Quem pratica esse ato processual, eu vou apagar aqui que vocês já devem ter anotado, são os sujeitos do processo. Então, os sujeitos do processo é que praticam esses atos aí. Os sujeitos do processo.
Professor, oi, só quem pratica ato processual, então, é o autor e o réu, né? Não. Todos os sujeitos do processo praticam atos processuais. Professor, me dá exemplos aí dos sujeitos que praticam atos processuais. Exemplos. As partes. Quem mais? O juiz. O perito. O oficial. Todos eles praticam atos processuais. O juiz também pratica um ato processual, tá? O juiz também é sujeito do processo, né? Nós temos os sujeitos do processo parciais e os sujeitos imparciais. Lembra disso? Nós temos dois tipos de sujeitos do processo. Os parciais, que são as partes, e os sujeitos imparciais, juiz, perito, os auxiliares da justiça, também são sujeitos do processo. Olha, aqueles terceiros, né? E nós já tivemos a aula aí de intervenção de terceiro, espero que você tenha assistido e tenha gostado. Os terceiros, eles também são sujeitos do processo, só que não são sujeitos da demanda. Em alguns casos, podem até ser da demanda, como, por exemplo, o assistente litisconsorcial. Eu posso afirmar numa prova que os terceiros, né, aquela espécie de intervenção de terceiro, lá do artigo 119 ao 138, já estudado aí no curso Top 10 de Processo Civil, da empresa Juris ADV, aquelas aulas que nós já assistimos, eu posso afirmar que aqueles terceiros, o amigo escure, o assistente, né, eles também praticam atos processuais? Pode sim, não está errado não. Macete aí para a prova. Todos os sujeitos praticam atos processuais, sejam sujeitos parciais, sejam sujeitos imparciais, beleza? Solta na tela, Latino. Outro ponto interessante aí é que todo ato processual é praticado por algum dos sujeitos do processo. Pode ser até mesmo por órgão jurisdicional e pelas partes. Aqui incluídos não só a demandante e o demandado, mas todos os sujeitos do contraditório processual. O artigo 188 é o primeiro artigo dentro do Código de Processo Civil que vem tratando aí dos atos processuais. Olha o que diz o artigo 188. Se você tiver com o seu código, não deixa de grifar. O artigo 188 diz que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Vem aqui comigo, olha que observação importante aí para você fazer. Olha que observação importante aí para você fazer. Dentro aqui de ato processual, eles não dependem, qual é a regra aqui? Informalismo. Informalismo. Em regra, os atos processuais, eles não dependem de uma forma específica. O informalismo, nós vamos encontrar ali no artigo 188 do CPC. Então, a regra do jogo sobre os atos e os termos é a liberdade das formas. O Código de Processo Civil diz lá, os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Essa é a regra. E o Código, no artigo 188, diz, salvo quando a lei expressamente exigir. E mesmo quando a lei expressamente exigir que o ato ou termo processual seja praticado de uma determinada forma, se ele for praticado de outra forma, diversa daquela prevista em lei, diz o Código, serão considerados válidos, desde que lhe preencham a sua finalidade essencial. Então, ainda que eu pratique um ato de uma outra forma, diversa daquela determinada pela lei, ela vai ser considerada válida se preencher a finalidade essencial, tá bom? E aí eu tenho um tópico importantíssimo do livro do professor Humberto Teodoro Júnior. Solta na tela, Latino. O professor Humberto Teodoro Júnior comenta o artigo 188, tratando ele, o 188, como liberdade de forma. O artigo 188 do Código de Processo Civil manteve, inclusive, a orientação
do Código de 73, de não especificar uma forma determinada para os atos processuais, demonstrando maior preocupação com o seu conteúdo do que com o modo exteriorizado. A forma dos atos processuais, em sentido amplo, pode ser entendida como um conjunto de fatores que envolvem a exteriorização do ato processuais, aí incluídos a forma em sentido estrito, que é o modo de expressão do ato, bem como o tempo e também o lugar em que o ato é praticado. O dispositivo em análise refere-se à forma em sentido estrito. Volta aqui comigo, olha que observação importante. O professor Humberto, ele nos chama a atenção de que aqui no 188 nós temos a chamada liberdade das formas, ou seja, o informalismo. E aqui nós temos os atos processuais, a forma dos atos processuais, não em sentido amplo, mas no sentido estrito. Sentido estrito. Porque em sentido amplo abrangeria aí também não só a forma em si, mas como também o tempo e o lugar dos atos processuais, tá bom? Solta na tela, Latino, ainda sobre o livro do professor Humberto Teodoro Júnior. O professor Humberto, ele diz que a forma é o conjunto de solenidades que se desenvolvem, que devem se observar para que o ato jurídico seja plenamente eficaz. É através da forma que a declaração de vontade adquire realidade e se torna um ato jurídico, processual. Quanto à forma, diz o professor Humberto, os atos jurídicos em geral costumam ser classificados em atos solenes e não solenes. Solenes são aqueles para os quais a lei prevê uma determinada forma como condição de validade. E não solenes são os atos de forma livre, que podem ser praticados independentemente de qualquer solenidade e que se provam por quaisquer outros meios de convencimento admitidos em direito. Volta aqui comigo. Então eu tenho, quanto à forma, vou apagar aqui essa parte. Qualquer coisa você volta, esse é o legal do online. Quanto à forma, ele pode ser solene ou não solene. Então, quanto à forma dos atos, ele pode ser solene ou não solene, né? A doutrina classifica assim, não solene. Qual é a diferença de ato solene para não solene? Aqui nós temos uma regra específica. No solene, nós temos uma regra específica. E aqui eu tenho a liberdade. Liberdade. Professor, pode me dar um exemplo? É claro. Solene e não solene. Solene, por exemplo, existem leis, até o próprio Código de Processo Civil, que exigem a determinada forma para a prática de determinado ato. Por exemplo, se você quer alegar algumas preliminares, a forma que você deve fazer isso na sua defesa é na contestação. Por exemplo, você, réu, quer se defender falando que o juiz não é competente, quer impugnar a gratuidade de justiça do autor. Qual é a forma? O artigo 337 diz que tem que ser antes de discutir o mérito e tem que ser na contestação. Essa é a regra. Agora, existem outros casos que eu tenho liberdade de forma. Por exemplo, como se pede a gratuidade de justiça? Antes do CPC, havia a obrigatoriedade de fazer a declaração de hipossuficiência. No novo CPC, essa regra foi flexibilizada. O artigo 105 do CPC autoriza o advogado a afirmar a declaração de hipossuficiência em favor do seu cliente. Ou seja, nós temos ali uma liberdade de forma. Ah, professor, mas ainda pode fazer a declaração de hipossuficiência? Pode, mas pode também, olha só, pode também liberdade de formas. Então, o pedido de gratuidade para muitos autores, para a maioria deles, seria uma forma não solene, tá bom? Solta na tela aí, Latino. Ainda do livro do professor Humberto Teodoro Júnior, ele diz que os atos processuais são solenes porque, via de regra, se subordinam à forma escrita, a termos adequados,
Há lugares, como dei exemplo agora, da preliminar de contestação do artigo 337. E o tempo expressamente previsto em lei. Realmente, a forma nos atos jurídicos mais importante é sempre instituída para a segurança das partes, e não por mero capricho do legislador. O que pode ser razoavelmente condenar é o excesso de formas, as solenidades exageradas. Volta aqui comigo, olha que interessante que o Humberto Teodoro está falando. A forma, em regra, é a forma escrita. Escrita. E, em regra, o ato ele é solene, em alguns casos, para se manter a segurança jurídica das partes. Segurança jurídica das partes. Você que está anotando aí, vamos embora, vamos organizar o caderno. Segurança jurídica das partes. Por isso que alguns atos têm que ser solenes. Por isso que o artigo 337, vou anotar aqui, ó, artigo 337 é um exemplo. Artigo 337 do CPC, de forma, de ato solene, tudo bem? Vamos seguindo aí? Outro ponto importante, eu coloquei uma atenção aí no teu material, é o seguinte: ainda quando houver exigência de determinada solenidade, ou seja, aquela regra específica, considerar-se-ão válidos os atos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Para o Código, portanto, as formas que prescrevem, são relevantes, mas a sua inobservância não é causa de nulidade, a não ser que ela tenha decorrido a não consecução da finalidade do ato. Então eu coloco um exemplo aí, que está no artigo 277 do CPC. Vamos fazer uma remissão. Volta aqui comigo no quadro, Latino. Vamos fazer uma remissão do artigo 188 para o artigo, olha aí o sotaque aí, ó, para o artigo 277 do CPC. Nós vamos ter ali, no artigo 277, o aproveitamento do ato. Olha o que diz o artigo 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. É o aproveitamento do ato. Você que estuda direito administrativo, já estudou os elementos dos atos administrativos, finalidade, forma, competência, objeto, motivo, sabe que lá no direito administrativo a regra é a mesma. Inclusive você que está estudando direito administrativo, deve estar estudando essa lei, a Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. É uma lei que está no ranking estatístico aí do direito administrativo. Se você pegar a Lei do Processo Administrativo Federal, o artigo 22 dessa lei trata aí da mesma regra, liberdade das formas. E você que estuda lá ato administrativo, sabe que o vício de forma admite o quê? Convalidação. O artigo 55 dessa lei aqui admite a convalidação, que é o aperfeiçoamento lá, artigo 55. Então veja, aqui não tem muita diferença para o direito administrativo para o processo civil. No processo civil, a regra também é a liberdade das formas. E ainda que a regra seja solene, o que é uma regra solene mesmo? É quando a lei determina uma regra específica, normalmente escrita. Ou ela determina a forma, ou o tempo, ou o lugar. Isso é o quê? Solene. Beleza? Ainda que a regra da forma seja solene, é admitido o aproveitamento do ato, se feito de outro modo. O artigo 277, que eu quero que você abra o seu CPC e grife aí o seu Código de Processo Civil, o artigo 277 diz lá, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válida o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. E eu coloquei no teu material uma extensão sobre esse assunto, porque nós temos alguns princípios sobre esse tema que são chamados de princípios conexos. Eu coloco aí, solta na tela, Latino, que
Para completa compreensão desse artigo, do artigo 277, é necessária a leitura conjunta com os artigos 276 e artigo 283 do CPC, porque eles tratam das nulidades dos atos processuais. E assim, como o CPC de 73 adotam o princípio da instrumentalidade das formas e da finalidade e da economia. Referidos princípios são os norte interpretativo que deve orientar os aplicadores do direito no momento de analisar problemas relativos à eventual desconformidade entre a forma do ato praticado e o modelo previamente estabelecido em lei. Inspiradores, na máxima de que não há nulidade sem prejuízo. E uma visão instrumentalista do processo, pela qual se verifica que o processo não é um fim em si mesmo, mas apenas um método de trabalho para a solução de problemas de direito material, referidos princípios garantem que os requisitos formais do ato sejam utilizados apenas para que alcance o propósito da lei. Uma vez que esse objetivo seja alcançado, não haverá prejuízo e, consequentemente, não será necessária a declaração de nulidade do ato ou do procedimento, mesmo que tenha havido desconformidade com o modelo legal previamente estabelecido. Volta aqui comigo, Latino. Então, para a gente resumir, eu pego esse artigo 277 do Código de Processo Civil e estudo ele junto com o artigo 276. Aqui aparece, Latino, quando escreve aqui? Artigo 276 e artigo 283. Olha como é que o CPC é um quebra-cabeça. É por isso que é uma matéria fácil para gabaritar. Nós estamos estudando o artigo 188, que trata lá do informalismo, que trata da liberdade das formas, em sentido estrito. No artigo 188, nós vamos fazer uma remissão para o artigo 277. São muito parecidos. O 188 se parece muito com o 277, dizendo que se a forma for diversa daquela prevista em lei, mas lhe cumprir a finalidade, é considerado válido o ato. E o 277, ele está relacionado com outros três princípios. Porque lá no artigo 276 e artigo 283, nós temos três princípios ali. O princípio da instrumentalidade das formas, se você quiser anotar, princípio da instrumentalidade das formas, princípio da finalidade e o 283 também tem lá o princípio da economia. Então, olha, eu estudo o informalismo com os princípios da instrumentalidade das formas. Professor, o que é instrumentalidade das formas? É bem parecido com a convalidação do direito administrativo. É o aproveitamento do ato praticado de forma diversa daquela prevista em lei. Então, a instrumentalidade das formas é o aproveitamento do ato praticado de forma diversa daquela prevista em lei. Princípio da finalidade é que, ainda que a forma tenha sido de outra maneira, né, de outra forma determinada pela lei, se lhe cumpriu a finalidade, princípio da finalidade. E o princípio da economia, que visa rever atos processuais, que visa impedir a anulabilidade dos atos processuais, princípio da economia. O processo tem que andar para frente, beleza? Solta na tela mais um ponto aí interessante, Latino. Nós vamos estudar agora, ainda dentro dos atos processuais, saindo do artigo 188, nós vamos estudar o chamado segredo de justiça. Muito silêncio nesse momento. Vamos estudar aí segredo de justiça, um tópico muito cobrado em prova, previsto no artigo 189 do CPC. Eu coloco aí no teu material o artigo 189, dizendo que os atos processuais, essa é a regra do jogo, eles são públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que exijam interesse público ou social. 2. Que versarem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem,
inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então tem uma exigência aí, não é qualquer causa que verse sobre a arbitragem, tá? Tem que ter lá uma confidencialidade estipulada na arbitragem. É interessante observar também o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 189. O parágrafo 1º diz que o direito de consultar os autos do processo que tramite em segredo de justiça, de consultar e de pedir certidões de seus atos, é restrito às partes e aos procuradores. Todavia, o parágrafo 2º do artigo 189 diz: o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Volta aqui comigo, Latino, rapidinho. Olha que interessante isso aqui. Nós estamos falando, eu vou pagar ali a parte do direito administrativo. Eu prometi para você, sempre que possível, interdisciplinar a matéria, nós vamos sempre fazer isso. Com certeza aí você que está estudando CPC também deve estudar um pouquinho de direito administrativo, dependendo do concurso, você que está estudando para a OAB. Segredo de justiça cai muito em prova, hein? O pessoal de São Paulo aí sabe disso, né? Segredo de justiça. Pessoal de São Paulo, TJ de São Paulo aí, ó. Caiu o artigo 189, grande abraço para você de São Paulo. E muita gente errou, né, no concurso do TJ de São Paulo, porque caiu a pegadinha do parágrafo 2º. Você que está com o seu código aí, coloque um asterisco no parágrafo 2º, porque tem uma pegadinha de prova ali. Segredo de justiça nós vamos estudar no artigo 189. 189 do CPC aí, do Código de Processo Civil. Qual é a pegadinha que eu tenho aqui? Eu tenho a consulta e também a possibilidade de requerer certidão. A consulta e a... Deixa eu apagar aqui, ficou feio. Eu estou tentando melhorar o quadro, vocês já perceberam isso? O Latino vem até elogiando. Requerer certidão. Olha aí, ó, que interessante. Se o processo tramita sob o segredo de justiça, quem pode consultar o processo? Quem pode consultar? Nós vamos ver lá no parágrafo 1º. As partes podem consultar ou somente os advogados das partes? Não, as partes também podem consultar. Então, quem pode consultar o processo? As partes e também os procuradores das partes. Ah, professor, mas o Ministério Público? Também, se ele atua no caso, se é um dos casos previstos no artigo 178 do CPC, também pode consultar lá. E o juiz? Aí o juiz é muito óbvio, não precisa colocar aqui. Mas, em regra, quem é que pode consultar o processo que tramita sob o segredo de justiça? As partes e os procuradores das partes. Agora, requerer certidão, quem pode? Olha, as partes podem, os procuradores também podem, os procuradores das partes, mas tem um aqui, que eu vou até colocar de outra cor, tem um aqui que não pode consultar, mas pode requerer certidão, que está lá no parágrafo 2º, é o terceiro juridicamente interessado. Esse terceiro, juridicamente interessado, que está no parágrafo 2º, foi o que foi objeto de prova aí no TJ de São Paulo. Foi cobrado no TJ de São Paulo e muita gente errou. Porque o parágrafo 2º realmente é uma pegadinha de prova. O parágrafo 2º diz aí, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. É uma outra observação interessante. Ele não vai poder requerer cópia integral do processo. Ele só pode requerer certidão do dispositivo da sentença. Cuidado em prova, vamos gabaritar. Vamos lá, quem pode consultar o processo sobre segredo de justiça? As partes e os
procuradores. Agora, quem pode requerer certidão? As partes, os procuradores, mas também o terceiro juridicamente interessado. Esse terceiro juridicamente interessado, ele pode requerer certidão integral do processo? Não. Ele só pode requerer a certidão do dispositivo da sentença. Solta na tela aí, Latino. Para explicar isso melhor, eu estou com o CPC aqui, eu tenho que tomar cuidado, mas eu estou com o CPC aqui, cuidado que eu digo para não esbarrar aqui no fio, né? E lá no artigo 489, diz lá, ó, são elementos essenciais da sentença, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Solta aqui comigo no quadro, Latino. Uma sentença, galera, uma sentença, ela é assim, ó, uma sentença. Eu sempre estou postando aí no grupo, né, no grupo do WhatsApp aí, a prática processual, estou mostrando aí para vocês modelos de peça e tudo mais. Sentença, o juiz está lá, uma sentença. Sentença, o que é uma sentença? Sentença também é um ato processual, é um pronunciamento do juiz. O conceito de sentença está lá no artigo 203, parágrafo 1º, tá? O conceito de sentença. A sentença, ela tem os seus elementos. Quais são os elementos? Deixa eu pegar uma caneta aqui de outra cor. Os elementos da sentença. É o relatório. O juiz primeiro, ele coloca aqui um relatório. Que ele fala, trata-se de ação proposta por consumidor em face do banco X, pleiteando Y. Ele relata tudo que aconteceu no processo. Foi a audiência de conciliação no dia tal. Relata. Depois ele passa para o fundamento, e ele passa lá para o julgamento, para o dispositivo. Esse terceiro, juridicamente interessado, num processo que tramita sob segredo de justiça, ele não pode requerer o inteiro teor dessa sentença. Ele só pode requerer o dispositivo da sentença. Professor, esse dispositivo é a parte mais importante da sentença, né? É onde que o juiz bota assim, diante do exposto, ele bota assim, diante do exposto, vírgula, julgo, e aí nós advogados gostamos de ver isso, julgo procedente, né? Procedente. O pedido. Então ele pode, o terceiro juridicamente interessado, requerer esse pedacinho aí da sentença, tá bom? Beleza? Que é o chamado dispositivo da sentença, solta na tela, Latino, os elementos essenciais da sentença, se você já quiser grifar aí, ó, o artigo 489, os elementos essenciais da sentença são o relatório, os fundamentos e o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeteram. Tá aí, ó, no parágrafo 3º, o dispositivo, eu estou até aqui, ó, separando para você, ó, as questões principais que as partes lhe submeteram. Julgo o procedente pedido para condenar X em favor de Y, e aí é realmente a parte mais importante da sentença, beleza? Solta na tela aí, Latino, nós estamos aí no artigo 189, fazendo esses pequenos comentários, você que fez o TJ de São Paulo sabe que o parágrafo 2º aí caiu em prova, então é bom você colocar um asterisco, porque tem essa pegadinha aí, tá bom? A banca lá de São Paulo, nós vamos ter aula de exercício aí também na aula 4, a parte final, né, a parte de exercício, você vai ver as questões. Uma coisa interessante é que o artigo 189, ele na verdade, ele trata de um princípio, da publicidade, né, apesar de ser um segredo de justiça. Então muitos entendem que o 189 seria uma mitigação ao princípio da publicidade. Então, vem aqui comigo na tela. Muitos entendem que o artigo 189 é uma mitigação à publicidade. Seria uma mitigação aí ao princípio da publicidade. Solta na tela, Latino, o artigo 189 aplica o princípio da publicidade dos atos processuais, que está consagrado em nível constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. E o referido dispositivo deve ser analisado sob duas óticas distintas. A primeira é a publicidade geral dos atos processuais.
Em regra, essa é a regra do jogo, todos os atos processuais são públicos e podem ser conhecidos não só pelas partes, como quaisquer terceiros que queiram analisar o processo. Essa é uma conquista do processo democrático, pois se permite que os atos processuais sejam controlados por toda a sociedade, conferindo-lhes maior legitimidade. A publicidade dificulta a ocorrência de conluios e práticas fraudulentas, na exata medida em que confere não só às partes interessadas, que muitas vezes podem estar unidas na tentativa de burlar a lei, mas a toda a sociedade o poder de controle dos atos processuais, diferentemente do que ocorre em muitos outros países. No nosso sistema, até mesmo as sessões de julgamento das cortes superiores, como por exemplo a do Supremo Tribunal Federal, são públicas. O que de um lado é positivo para possibilitar um conhecimento amplo de forma como são julgados os feitos nesses tribunais, mas de outro tem o seu inconveniente de trazer ao conhecimento do público em geral e da continuidade jurídica em especial as discussões com cunho político, que são mais comumente travadas no julgamento dos processos e recursos que tramitam perante aquelas cortes. Para evitar esse tipo de problema, em muitos países, a sessão de julgamento das cortes superiores não é pública, o que não ofende o princípio da publicidade, na medida que o resultado do julgamento sempre será publicado e também fundamentado. Mesmo nos processos que tramitam em segredo de justiça, a regra é a inexistência de atos processuais secretos. E as partes têm direito a conhecê-los e acompanhá-los, o que não se confunde com o trabalho de elaboração desse ato. Volta aqui comigo, Latino, olha que coisa interessante. Nós somos um dos únicos países do mundo em que os julgamentos, até mesmo o julgamento das cortes superiores, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, Superior do Trabalho, todos os julgamentos são públicos. Inclusive, é interessante você que está começando a estudar direito agora, ou você que já estuda direito, assistir os julgamentos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos a segunda Câmara Civil, que é composta lá por dois grandes desembargadores, o professor Alexandre Câmara e o professor Gessé Torres, ou seja, o professor de Processo Civil e Direito Administrativo. Dá uma olhadinha lá no site do TJ, do Rio, se você é aqui do Rio de Janeiro, procure assistir às sessões. Isso é importante. Você que já é advogado, que está assistindo esse curso para melhorar aí os seus conhecimentos em processo civil, sempre é importante assistir sessões de julgamento. Eu mesmo, às vezes, quando estou de folga, vou para o tribunal assistir julgamentos, porque ali a gente aprende de verdade. Então, as sessões, elas são públicas. Você que está começando a estudar direito, qualquer pessoa, advogado ou não, pode assistir. Só que no Brasil, nós temos ali o artigo 189 que mitiga o princípio da publicidade, né? Ele restringe um pouco em algumas causas, como por exemplo nas causas de família. Tá bom? Beleza? Solta na tela aí, Latino, vamos dar continuidade a esse assunto. Eu coloquei aí no seu material porque, por razões de preservação da privacidade, da segurança ou de outros direitos autorais e conhecimentos estratégicos das próprias empresas, a regra geral da ampla publicidade pode ceder espaço para a tramitação do processo em segredo de justiça. Hipótese em que os atos processuais deixam de ser de conhecimento público e passam a pertencer ao domínio apenas dos sujeitos que atuam no processo. Vale dizer, as partes e seus procuradores, e o juiz, óbvio, e os funcionários da repartição do órgão jurisdicional. Aí eu fiz uma remissão aí para você. É importante estudar, volta aqui rapidinho, Latino, é importante estudar o artigo 189 com o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Pega a tua Constituição aí, pega a Constituição, vamos grifar aquele artigo. Olha só o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, qual é a regra do jogo? A lei não pode restringir. Ela só pode restringir para resguardar lá os direitos à intimidade ou, então, o interesse social, assim o exigir. Mas a regra do jogo é a publicidade, tá bom?
Nós podemos estudar também o princípio da publicidade lá no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 216 da Constituição Federal, parágrafo 2º. Diversos artigos da Constituição Federal tratam aí do princípio da publicidade. Solta na tela, Latino. Aí eu coloco no teu material de slide um comentário de cada um dos incisos, tá? A extensão do segredo de justiça, também coloquei aí no teu material. Um ponto muito importante também lá do Estatuto, para quem está estudando para a OAB aí, ó, do Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8.906, 94. Coloquei aí a limitação do segredo de justiça, que está no parágrafo 2º, já falei sobre isso, só estou aqui passando para te mostrar aí, para que você possa ler esse material, tá bom? Eu acho que nesse bloco, como já deu tempo, né, Latino? Nós podemos ficar por aqui, sem prejuízo de que você possa complementar essa aula com a leitura do material em PDF, apostila personalizada, disponibilizada aí, e também com esse slide. Eu venho comentando ali no slide, inciso por inciso, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui. Estudamos o artigo 188 e o artigo 189. No próximo bloco, na parte 2 da aula 4, nós vamos passar por um assunto interessantíssimo, previsto no artigo 190 e no 191 do CPC. É o que se chama negócios jurídicos processuais. Eu te vejo no próximo bloco. Um grande abraço e até a próxima.